Galerinha do sexto ano, mais uma aula de geografia, né? Aqui é o professor Pedro falando, né? Espero que esteja tudo bem aí com vocês, tá legal? Então, galera, a gente vai entrar agora no nosso novo conteúdo, né? Na aula passada a gente estudou os elementos do mapa e agora a gente vai ver, né, como calcular distâncias, né, no mapa, né? Então, a gente vai fazer essa brincadeirinha aqui na nossa aula de geografia, né? A gente vai entender como é que a gente consegue compreender, né, como os locais, né, as cidades, né, os países, eles são projetados no mapa, né, dentro de uma dimensão, né, pelo menos próxima do real, né? Ou seja, para a gente ter ali uma ideia de dimensão, né, de um território a partir do que é projetado no mapa. Então, galerinha, a gente vai ter como conteúdo, né, medindo a distâncias, né? Então, os objetivos da nossa aula é compreender o conceito de escala, distinguir e caracterizar as escalas gráficas e numéricas, calcular distâncias e medir extensões reais da superfície terrestre por meio da interpretação de escalas gráfica e numérica. Tranquilo? Então, vamos lá? Escala cartográfica, né? Então, o que é uma escala cartográfica, né? Ela vai se configurar ou se configura como um importante elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar a relação de proporção entre a área real e a sua representação. Então, desse modo, a escala indica o quanto um determinado espaço geográfico foi reduzido para caber no lugar em que ele foi confeccionado em forma de material gráfico, ou seja, o mapa. Desta forma, os mapas são reproduções reduzidas de uma determinada área. Essa redução não ocorre de forma casual, certo? Ou seja, de forma aleatória, mas sim de maneira proporcional, ou seja, resguardando uma relação entre as medidas originais e as suas representações. Desse modo, galera, então a representação ou a expressão numérica dessa proporção é a escala, tá bem? Então a gente aqui tem essa fonte aqui, que eu disponibilizei caso vocês queiram pesquisar, tá bem? Exemplo. Então a escala, vejamos, né? Supomos que tem um determinado mapa e a escala desse determinado mapa, ela é de 1 por 500. 1 por 500, certo? É sempre bom. Depois eu vou comentar um pouquinho vocês aqui sobre tipos de escala, tá bem? Lá na frente a gente comenta. Então, a escala de um determinado mapa é de 1 para 500. Então, isso significa que cada centímetro do mapa representa 500 centímetros do espaço real. Consequentemente, essa proporção a gente diz que é 1 por 500, certo? Então, a escala numérica representa em forma de fração a proporção da escala. Então, o que é que a gente pode observar aqui? Esse 1zinho aqui, né, certo? Do 1 por 500, a gente coloca assim, ó, esse 1 ele vai ser o numerador, certo? Que ele vai corresponder à área do mapa. Já que o 500, ele vai ser o denominador, que vai representar a área real. Tranquilo? Então vamos lá, os tipos de escala, certo? Então a gente vai ter aqui as escalas gráficas,
representado por um gráfico. A gente tem aqui as escalas gráficas, né? Ou seja, a escala gráfica ela sempre vai estar aqui nessa forma, né, de quilômetros, ok? A escala numérica, a gente vai ter sempre essa representação aqui, né, da escala de 1 por 7.500.000, certo? A gente vai ter essa projeção aqui, a gente tem uma escala gráfica aqui ao lado, já que a gente tem uma escala numérica, certo? Então, o que é que a gente pode perceber aqui, então, galera, né? Na escala numérica, essa escala numérica é de 1 por 500, né, por 500.000. Então, lê-se da seguinte forma: 1 centímetro, certo? 1 centímetro do mapa equivale a 500.000 centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500.000 vezes. Tranquilo? Já a escala gráfica, a gente tem aqui, não é 0,5, 10 quilômetros. Então, a gente lê da seguinte forma: 1 centímetro do mapa equivale a 5 quilômetros na realidade. Ou 2 centímetros do mapa, não é, equivalem a 10 quilômetros. Tranquilo? Então, a gente tem aqui tipos de escalas, né? Mais uma vez, a escala numérica, a escala gráfica, não é? Então, a gente tem esses valores aqui de 1 por 4 milhões. E a gente tem essa forma aqui de representação. Então, os valores da escala numérica são sempre em centímetros. A gente vai observar aqui na escala gráfica, a gente vai ter sempre nesse espacinho aqui, né, de uma escala gráfica, a representação ou em quilômetros ou em metros, né? Então, tá aqui, ó, a gente pode ver aqui a escala gráfica, né, essas representações aqui, que sempre vão estar nesses espaços, né, junto com a numérica também. Numérica sempre vem aqui embaixo, na maioria dos mapas, tá bem? Então, os valores da escala gráfica aparecem quase sempre em metros ou quilômetros, né? Que a gente tem só exemplos em quilômetros, tá bem? Então, dentro de uma escala numérica, galera, a representação das proporções entre a paisagem real e o mapa é sempre através desse esqueminha aqui, ó, não é? Onde a gente vai ter 3 elementos. O número 1, certo? Os 2 pontos e um número variante, né? Ou seja, esse número aqui é um número, ele pode variar, né? Ele pode sempre variar, como a gente viu aqui, ó, não variou aqui, né? Ele não variou aqui, pode ser sempre um número variante, né? Cuja medida vai ser sempre em centímetros, tá ok? Então vamos lá avançar. Então a gente tem aqui, galerinha, só para título de reforçar o que vocês já sabem, né? Então, as unidades de medida e de transformação para aplicar na escala de um mapa. Então a gente vai ter sempre, não é, esse molde aqui, vocês provavelmente, né, aprenderam isso em matemática, né? Matemática não é esse bicho papão, é bem legal também. A gente pode observar que está aqui na geografia, está em tudo. E a gente precisa dela, né? Também para interpretar o mundo, resolver situações cotidianas, né? Do dia a dia. Então a gente tem aqui as medidas, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E aqui a gente tem a nossa escada de unidades, né? Então, se a gente observar aqui, né, de quilômetro até aqui decâmetro, né, a gente vai deixar aqui como referência o metro, a gente multiplica.
E aqui voltando, a gente tem os divisores, né? De milímetro para decímetro, a gente sempre divide, né? A gente vai dividindo. Então, lembrando, né? Observe essas setinhas. Indo, a gente multiplica. Voltando, a gente divide, né? Então, a gente tem aqui essas unidades, né? Vocês olhem com carinho na hora também de resolver algumas questões, tá bem? Voltando, as escalas mais comuns e medidas equivalentes, né? Então, geralmente a gente tem aqui, né, a gente colocou nesse quadrinho as medidas que são mais utilizadas, né, as medidas mais comuns, né, também as suas equivalências. Então, digamos, a escala no mapa é de 1 por 10.000. Então, a gente tem aqui em centímetros, né, 100 metros, fazendo toda a transformação. Aqui 1 quilômetro na realidade corresponde a 10 centímetros. Em escala de 1 por 25.000, se a gente for colocar aqui em centímetros, aliás, perdão, em metros, a gente vai ter 250. Se a gente for ter em quilômetros, a gente vai ter 4 centímetros. De 1 por 100.000, a gente vai ter transformado aqui em metros, né, o que vai dar também 1.000 metros ou 1 quilômetro. Jogando aqui para centímetros, né, um quilômetro na realidade que vai corresponder a 1 centímetro. Na escala do mapa, a gente vai ter 1 por 500.000. Jogando no mapa em centímetros, né, vai corresponder a 5.000 metros, né, 5 quilômetros. 1 quilômetro na realidade, jogando para cá, vai corresponder a 2 milímetros, né? Aí a gente está fazendo sempre aquelas transformaçõezinhas, né? Deixa eu observar lá a tabela. Então, galerinha, a gente vai ter aqui algum exemplo, né? De como talvez a gente veja, talvez não, a gente vai ter algumas atividades, né? Que vocês irão fazer, tanto no material do PDF, como também no livro didático de vocês. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, não é? Como dessa questão. Calculando, né, as distâncias reais. Então, a gente está observando aqui um mapa, né? Esse mapa é da Espanha, tranquilo. Então, prestem atenção. O enunciado, né, da questão. A distância medida no mapa entre Viseu e Berra, né, são duas cidades aqui na Espanha, Viseu e Berra, é de 5 centímetros, certo? Sabendo que a escala do mapa é de 1 por 7 milhões. Calcule a distância real, certo? Então vamos lá, ele fala que aqui no mapa, não é? As cidades entre Viseu e Berra. Imagina aí, você pega a sua reguinha, uma régua, e aí você coloca aqui, entre esses dois pontos em que a questão aqui pede, né? A cidade de Viseu e a cidade de Berra. Imagine que a gente colocou a régua aqui no mapa e aí deu 5 centímetros na sua régua, a distância de uma cidade para outra, ou seja, de um ponto para outro. Então, ele diz que a escala aqui do mapa, digamos que aqui tem uma escala numérica, e ela é de 1 por 7 milhões, certo? Ele quer que a gente calcule a distância real. Então, a gente vai ter essa formulazinha, né, para calcular. A gente vai ter o E, que é a relação da divisão, certo, entre a distância no mapa, Dzinho, certo? E a gente vai ter a área real, Dzão. Então, aqui vai ser a relação, que no caso é a divisão, entre a área do mapa, Dzinho, pela a área real do mapa, Dzão. Doidinho, doidão. Doidinho, doidão, né? Então, a gente vai ter aqui essa relação.
dm, dimensão do mapa, tranquilo. Quanto é essa dimensão do mapa? A gente observou aqui, quando a gente colocou nossa reguinha, deu 5 centímetros, não é? A escala do mapa, quanto foi que ela deu? 1, não é? Por 7 milhões. Tranquilo? E aí aqui ele quer a DR, né? Não é discutindo relacionamento não, galera. Certo? DR aqui é a distância real que ele quer. Então, quanto é essa distância real? Então, eu pego aqui o 1, certo? Que é a relação da divisão, né? Entre a área do mapa, Dzinho, pela área real, Dzão, certo? Então, pego esse 1, vai ficar 1 sobre 7 milhões, Dzinho, né, que é a área do mapa, deu quanto? 5 centímetros, 5. Ele não quer a distância, né, distância real, então eu venho aqui, Dzão, Dzão é x, certo? Isso aqui é uma regrinha, né, de fazer uma regrinha de 3 aqui. Então, Dzão, que é x, vai ficar igual a 5, certo? 5 que é essa distância, né? Vezes 7 milhões sobre 1, que vai dar igual a 35 milhões de centímetros. Ele não quer a distância? Então, a distância, né, a gente vai calcular, né, da resposta em quilômetros. Então, a resposta vai ser 350 quilômetros. Por quê? A gente vai fazer a conversão. Vejam lá naquela tabelinha, né? Ou seja, a gente vai cortando aqui, né, de centímetros para quilômetros. Né? A gente vai cortando, chegou aqui, ó, né? Um zerinho. Então, a solução é x igual a 350 quilômetros. Tranquilo? Para calcular, né, a escala ou as distâncias, né, a gente, né, já deu isso aqui, distâncias reais, né, que é a distância real, Dzão, distância do mapa, Dzinho, e a escala, né, que é E, né, ou seja, que é a relação da divisão. Então, a gente vai sempre usar esse modelo aqui, ou a regra de 3, né? E aí, quando a gente vai sempre fazer aqui uma escala, né? Uma escala de 1 por 500 mil, né? A cada centímetro a gente vai ter 1 quilômetro, né? A cada centímetro a gente pode ter aqui também, no caso, né? Cortando, fazendo, né, as transformações, a gente vai ter aqui 500 metros, né? A cada 1 centímetro. Então, sempre fazendo essas transformações é bem simples, galera. Bom, galera, a gente tem aqui um outro exemplo, certo? Né, de cálculo de escala. Esse exemplozinho aqui vai estar no livro de vocês também, certo? Então, vamos lá. Observem, né, que a gente tem aqui o mapa da região norte, certo? A gente tem o mapa da região norte. Então, a pergunta, né, ela é a seguinte, certo? Se desenharmos uma linha reta de Manaus, no Amazonas, a Palmas, no Tocantins, qual é a distância real entre esses dois pontos? Ok? Então, galera, você vai, né, observar aqui esse mapa. Aí você vai pegar lá a sua reguinha, né, a reguinha Pocotó. Não é a eguinha, é a reguinha Pocotó. Então, você vai pegar a régua Pocotó e vai colocar aqui, certo? Colocar a distância de um ponto a outro. Ou seja, ele quer de Manaus, no Amazonas, a Palmas, no Tocantins, certo? Então, vamos lá. Você colocou, né, a sua reguinha Pocotó, né? Então, vamos identificar aqui esses dois pontos. Então, dê um número aproximado, né, de 5,2 centímetros. Né? Você botou a sua reguinha Pocotó e foi lá. Ó, Pocotó, 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 Pocotó. Pronto. Deu 5,2 centímetros, né, na reguinha Pocotó. Supomos também que a escala desse mapa, aqui a gente teria aqui embaixo uma escala numérica, ela é desse valor aqui, de 1 por 31 milhões e 500 mil. Né? Essa é a escala, certo?
Então, a gente encontrou aqui, né, quando colocou a reguinha Pocotó, que a distância de um ponto para outro, né, do Amazonas para o Tocantins, deu 5,2 centímetros. E a gente tem uma escala aqui de 1 por 31.500.000. Então, como é que a gente vai fazer essa questão, a solução? Você tem lá, né, aquela formulazinha é igual, né, a Dzinho sobre Dzão, né, aquela regra lá, tá bem? Aquela formulazinha. Mas a gente pode fazer assim também. A gente pegou aqui o valor, né, dessa distância entre esses dois pontos, que deu 5,2. E aí você pode multiplicar 5,2 por 31.500.000, que vai dar 163 milhões e 800 mil centímetros, tá bem? E aí a gente vai fazer a conversão, ele que é a distância real, né, entre esses dois pontos. Então, a gente vai fazer a conversão de centímetro para quilômetros. Então, a gente vai, né, pegar também aquela tabelinha que está aí à disposição de vocês e vai fazer os cortes, né, dos zeros. Né? A gente vai, no caso aqui, diminuindo. Né? A gente vai cortando as casinhas aqui. Né? Tchucu, 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 tchucu. E aí, a gente chegou aqui em quilômetros. Né? Então, o resultado, né, de um ponto para o outro, ou seja, do Amazonas, né, de Manaus no Amazonas para Palmas no Tocantins, né, essa distância entre esses dois pontos, né, a distância real, deu 1.638 quilômetros. Beleza? Tranquilo, galera? Então, vamos avançar. No mais, eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse conteúdo ele é um pouco pequeno, mas é bem legal, vocês vão gostar de fazer as questões. Então, grato pela atenção. E aí galera, tudo bem? Aqui eu, Zé Auria de Caçaco de novo. Tem uma mensagem aqui pra vocês, galerinha do sexto ano, ó. Use máscara, higienize sempre as mãos, cuide bem dos idosos, cuide bem das crianças. Ó, estudar é a luta que muda a vida e transforma o mundo. Contamos com a sua participação. Valeu, galerinha! Bom, pessoal, valeu. Aqui foi a mensagem, né, do mascote, né, do nosso mascote, esse cara lindão, que é o Zé Orelha de Caçaco, né? E desejo aqui uma boa aula para vocês. Qualquer dúvida é só chamar no Zap, tá certo? Eu vou colocar, além desse vídeo da gente aqui, vou colocar de outros professores aí e que vocês curtam também os vídeos, né, do que eu for enviando para vocês, né, de outros professores. Se inscrevam no canal deles também. Então, galera, um grande abraço, tá bem? Podem contar comigo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu, abraço, fiquem com Deus.